Não existem escolhas certas e não existem escolhas erradas. Existe a escolha que tem que ser feita. Eu aprendi isso com a Gabi Fernandes e a Thalita Meneghini em um vídeo delas que tem no canal Depois das 11. E isso me pegou de uma maneira que não tá escrito. Porque muitas vezes a gente se questiona e se paralisa com a seguinte pergunta: e se? E se fosse diferente? E se eu tivesse ido por esse caminho e não por esse? E se eu não tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito? Ou e se eu tivesse escolhido outra coisa, sabe? E quando a gente fica se perguntando e se, muitas vezes parece que é porque a gente tá achando que o caminho que a gente tomou foi o errado. Quando na verdade é um fato, não existe escolha certa nem errada. Existe o que tem que ser feito porque você não tá no futuro, a gente não tem como ver o que vai acontecer. Então a gente toma uma decisão baseada no que a gente tá sentindo naquele momento, baseado nas informações, nas experiências e nas expectativas que a gente tem sobre aquilo. A vida ela é completamente baseada em escolhas, em tudo. E cada escolha ela vem carregada, na verdade, de uma desistência, de vários nãos e de abrir mão de muita coisa. Sempre que a gente escolhe uma coisa, a gente abre mão de outra. Por exemplo, atualmente eu moro no estado do Rio Grande do Sul e eu sou natural do estado do Pará. Quando eu decidi vir pro Sul, eu abri mão de passar datas comemorativas, registrar momentos e memórias com a minha família. Em compensação, eu tenho vivido desde então experiências que eu jamais teria vivido se eu estivesse lá, aprendizados e uma maturidade que talvez se eu permanecesse ali, eu não teria. Então, pensar que realmente não existe escolha certa e não existe escolha errada, só existe a decisão que tem que ser feita naquele momento, traz um certo alívio, sabe? De pensar, putz, então eu não escolhi mal quando eu fiz isso. Putz, se eu tô passando por essa situação, então não é um karma porque eu tomei uma decisão errada. É simplesmente consequência de uma escolha, mas não porque essa escolha estava errada. É porque quando a gente escolhe uma coisa, como eu já falei, a gente abre mão de um monte de outras. E abrir mão de outras coisas também geram consequências. E é isso, e tá tudo bem. A vida sempre vai ser feita de escolhas. E ficar se martirizando, pensando, e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse ido por outro caminho? É uma tortura. Porque não tem como a gente mudar o que já foi feito. Não tem como a gente mudar o que já aconteceu. Se a escolha tivesse sido diferente, o hoje estaria sendo diferente. Agora a gente não tem como saber como estaria sendo. Se estaria sendo melhor, se estaria sendo pior. A gente só sabe que seria diferente. E mesmo que a gente imagine como poderia ser feito, não é a verdade. É só imaginação, é só uma dedução, porque é impossível saber o que estaria acontecendo hoje na nossa vida se a nossa escolha tivesse sido diferente. São apenas deduções que passam pela nossa cabeça. A questão mesmo é o viver o agora, planejando o futuro da melhor maneira que pareça ser pra gente, nesse momento, sabe? Eu tô lendo também um livro, que eu não lembro o nome, que tá aqui no Kindle, que se não fosse por você, eu não estaria aqui. Que esse é um livro onde algumas pessoas escrevem cartas pro seu eu adolescente, sabe? Então, por exemplo, eu aqui com meus 27 anos, eu tô vou escrever uma carta pra mim de quando eu tinha 14. Cara, é muito legal ver as pessoas escrevendo essas cartas e as coisas que ela fala. E muitas coisas são as coisas que eu falaria pra mim, realmente, se eu tivesse a oportunidade de falar comigo quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente. E a maioria das pessoas, elas falam: as escolhas que você tomou foi que te tornaram quem você é hoje, ou então eu não mudaria nada. Cara, é muito clichê, mas é verdade. As escolhas que a gente fez, elas nos tornam quem a gente é hoje. Se a gente tivesse tomado as escolhas diferentes, nós seríamos pessoas diferentes. E mais uma vez, não tem como saber se seríamos pessoas melhores ou piores. Só sabemos que seríamos diferentes e ponto. Se a gente não tá satisfeito com quem a gente é hoje, a gente não tem como mudar quem a gente foi ontem. Quem a gente foi ontem é o que nos tornou quem somos hoje. E não tem como a gente mudar o passado. Então, se a gente não tá satisfeito com quem a gente é hoje, a única coisa que a gente pode fazer é mudar quem a gente vai ser amanhã.
entendeu? Então não é pensar aí se eu tivesse ido por um caminho diferente. É falar, bom, não tô satisfeita, não quero continuar sendo essa pessoa, vou traçar um projeto, um plano para que eu seja uma pessoa diferente. E aí hoje, baseado no que eu quero ser amanhã, tomar essas decisões, fazer essas escolhas, entendeu? Que não vão ser certas e não vão ser erradas. Só vão ser escolhas baseadas naquilo que a gente quer ser amanhã. Entendeu? Cara, isso só são coisas que eu fico pensando. E eu sempre fui muito fã da JoJo. E eu acho muito legal o jeito que ela expressa o que ela sente. Que ela fala muito abertamente sobre o que ela tá sentindo, sobre o que ela tá pensando. Eu sou muito fã também do jeito que a Gabi Fernandes, do canal Depois das 11, né? Se expressa e fala, como ela fala com uma maturidade, com profundidade sobre as coisas. E eu gosto muito de falar. E eu gosto especificamente de falar sobre o que eu sinto. Eu gosto de escrever também, mas ultimamente eu tô muito mais no de falar. E aí por causa disso eu decidi gravar, sabe? E postar. Acho que essa é a melhor maneira de se expressar, né? Minha opinião, pra mim no caso. E até mesmo também trocar experiência com outras pessoas de que pensam igual ou diferente também da gente. E às vezes tá com a cabeça borbulhando de um monte de coisa e só quer falar e só quer se expressar. Às vezes, quando a gente se pega pensando nas escolhas que a gente fez na vida, parece muito que a gente escolheu tudo errado, né? Que a gente fez tudo errado. Parece que a gente até agora só tomou as piores decisões. Isso quando a gente não tá onde a gente queria estar ainda. Mas a questão é, eu acho, ao invés de ficar se lamentando que a gente não é o que a gente queria ser, é parar e pensar e falar, tá, e o que é que eu posso fazer pra mudar isso e me tornar a pessoa que eu quero ser? E o que é que eu me tornei até agora? Porque eu posso não ter me tornado exatamente o que eu queria, mas eu tô no caminho. E eu me tornei uma pessoa melhor. Eu tive experiências, eu conheci pessoas, eu amadureci, porque as experiências que eu tive me fizeram amadurecer, me fizeram aprender. De alguma maneira, é o que. E é isso aí, é meu pensamento, tá? Eu tô falando que tá na minha cabeça agora sobre mim. E aí uma coisa que a psicóloga me falou é: eu não sou a mesma pessoa que eu era, com a mesma maturidade que eu tinha. Eu aprendi pra caramba, eu venci muita coisa, e eu acho que sentir orgulho disso é o mínimo que eu posso fazer por mim mesmo, em meu respeito e em gratidão a tudo que eu passei e a tudo que eu me tornei. Eu jamais vou ser a mesma pessoa, com a mesma cabeça, com as mesmas opiniões e com as mesmas ideias, e isso é muito legal, muito legal. Porque quando eu olho pra trás e vejo quem eu era e quem eu sou hoje, eu realmente me sinto grata por ter mudado e por ter vivido o que eu vivi, o que eu tô vivendo, que muitas vezes é difícil, mas enfim. É legal saber que eu jamais vou voltar a ser a mesma pessoa de antes. Isso é muito legal, sério. É uma coisa que me deixa muito feliz. Eu posso não estar ainda aonde eu queria, mas com certeza eu não estou mais aonde eu não queria, sabe? A mudança é muito assustadora. Muito, 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 muito. A mudança, o novo, amedronta pra caramba, dá um medo. Mas a mudança ela também gera desconforto e o desconforto gera maturidade. E isso é bacana. Eu vivi várias situações desconfortáveis que eu não gostaria de ter vivido, mas que, sim, clichê é, mas foram elas que me tornaram quem eu sou. E quem eu sou hoje é muito melhor do que eu era ontem. Isso pode ter certeza.